Vamos lá, mais uma sala de trade ao vivo começando. Goldzera fez um movimento forte de baixa aqui depois da notícia das 10h30, né? Ele capturou liquidez aqui no meio 1.8 dessa estruturinha de baixa, que testou a média de 200 e descambou de cair. E agora tá querendo deixar um padrãozinho de compra aqui, hein? Ó, gráfico de 2 minutos, fechou uma barra legal, fazendo a retração. Vamos ver como que ele se comporta aqui na média de 21. Ele tá bem em cima da média de 200 e da média de 7, num tempo gráfico menor. 2 minutos e pouco para fechar esse candle. Pode ser que role uma oportunidade daqui a pouco, a depender do comportamento do preço nessa região. Topo mais baixo que o anterior, pegou essa vendinha aqui no ponto 1. Na verdade, a gente teve esse candle que fechou abaixo das médias, mas essa sombrinha inferior foi um pouquinho chata, né? Seria errado entrar no rompimento da mínima dele? Não seria errado, mas esse candle de confirmação ficou mais bonito ainda, né? Que ele mostrou a predominância da força vendedora consumindo essa consolidação aqui. Agora, o que ele está fazendo? Ele está fazendo a retração, que é comum, né? Por quê? Porque ele capturou liquidez nesse order block aqui intraday. Se a gente olha aqui para M15, esse aqui é um ponto de suporte forte no dia de hoje, tá? Então, ó, vamos mapear esse cara aqui, ó, ele foi basicamente lá, né? Quase que milímetro. Posterior a esse cara, nós temos um Fair Value Gap importante aqui, que até mesmo antes da média de 200. Acima, nós temos esse order block, que é basicamente onde o preço capturou liquidez aqui antes de cair. Então, essas são as três regiões mais importantes, olhando para a estrutura de hoje, para o contexto de hoje, tá? Intraday. Vamos voltar lá para o M5. Deixa eu pegar aqui uma Fibo dessa estrutura de baixo. Lá, rompeu 23, está retraindo, testando como suporte. Como aqui, essa aqui é uma região de order block intraday, eu vou deixar uma comprinha pendente acima desse pivô e já vou posicionar o meu stop. Porque se acionar, eu já estou com stop curto, comprado. E o meu stop vai ficar basicamente aqui, ó, mais ou menos, vou dar um respirinho. E o meu alvo, vou colocar um alvo final aqui na região do 100, mas obviamente que eu vou fazer a gestão conforme o preço vai avançando nos níveis de FIBA. Aqui o alvo eu vou deixar 19,91. Compra aqui, stop aqui, alvo aqui em cima. Se porventura ele romper esse pivô de baixo, eu consumir essa região aqui de order block, essa zona de liquidez nos 19,83, eu começo a olhar para um viés de venda, né? Por quê? Porque daí tem espaço para ele vir buscar a média 200 aqui no M10, aqui no M15, vamos acompanhar por 5 minutos. Ó. O ponto mais relevante que me faz posicionar essa ordem, além deste candle de força ter fechado acima da média de 200, é ele ter fechado também acima do 23,6 dessa estrutura de baixa. Tá? Por isso que eu posicionei essa pendente aqui, já comprei o pior cenário e visualizei o melhor cenário com espaço para gestão. Fechou um pimbarazão legal aqui, né? O candle fechou acima da média de 200 de novo, bem em cima da média curta. Vamos ver se ele explode para cima aqui e aciona esse gatilho de compra. Por enquanto a ordem está pendente. Hoje, inclusive, eu já fiz uns negocinhos aqui, né? 479 aqui positivo. Vamos ver se a gente consegue engordar o boi e fechar bem a semana, né? Já que ontem eu não operei. Índices, Nasdaq, turma. Como é que tá o Nasdaq? Como é que tá o Nasdaq? Mercado bem lateralzão, né? Bem estranhão, cara. A M15, que coisa feia, hein? E M5 tá um pouquinho mais bonito aqui, né? Série de indicadores, osciladores, average to range. Vamos colocar o 7 períodos. Vamos vir para o gráfico diário, 183,29. Tá, vamos lá para M15. Deixa eu entender como é que tá a amplitude desse cara aqui, ó. 107,51. Estão vendo aqui, né? Ó, eu puxei da mínima do dia anterior, tô aqui no gráfico de M15, até a máxima, tá? Até a máxima do dia anterior. Até aqui, ó. Aqui no meio em pontos, ó. 10.849. Se eu pego o ATR no gráfico diário, que é onde eu meço, né, a média de movimentação dos últimos 7 dias, eu adapto aqui, ó, eu vou ter 1.832, né, ponto 9. Então aqui eu pego essa casa decimal e trago para a direita, 1832,9. Vamos voltar lá para M15. Então eu sei que se o preço se movimentou tal como ontem, ó, 1089,7, ele tem bastante espaço para se movimentar, levando em conta o ATR, a média de movimentação do preço dos últimos 7 dias, tá? Que é um parâmetro bem legal que eu gosto de verificar. Então, levando em consideração isso, cara, eu entendo que o mercado ele está muito aquém do ATR dos últimos 7 dias, tem amplitude para se movimentar. Porém, entre ontem e hoje, a gente vê o mercado meio lateral. Quando ele explodir, ele pega amplitude.
mas por enquanto não explodiu. E a gente tem que ficar atento ao mercado lateral. Por exemplo, método X é uma estratégia direcional a favor da tendência. Quando o mercado está lateral, a gente tem que tomar cuidado nas decisões que a gente toma de entrada e buscar movimentos mais curtos. Por quê? Porque senão você acaba aqui devolvendo o resultado. Ou, por exemplo, se eu sei que eu estou com o mercado lateral olhando para M15, eu vou descer para M5, quando me der um gatilho no método X, seja ele qual for, eu não vou ficar colocando expectativa de pegar um puta de um movimento grande. Eu pego um movimento mais curto. Se o mercado me der condição de reposicionamento, eu reposiciono. Vou dizer, eu vou cancelar a pendente, tá? Cancelei a compra e vamos ver agora como que ele se comporta no reteste aqui do order block intraday. A gente está a 14 minutos da abertura do mercado americano. Por enquanto está também aqui num range, entre o 382 e o 0, tá? Esse é o ponto relevante que a gente tem mais próximo. De novo, hein? Chegou lá, perto da zona de liquidez, tá naquele meio DJ, sabe? Ali secando gelo, não sabe se vai ou não vai, metendo um beatbox. Então, vamos esperar. Cara, se esse cara perder esse pivô de baixa, olha só que massa. Entre a máxima e a mínima de ontem, que é uma região que se ele perde esse pivô de baixa que ele pode buscar, dá 1.238,6, olhando pela perspectiva de ATR ali. Então, mano, velho, tem espaço. Se ele perde esse pivô, ele desce bonito pra cá. Tem espaço pra descer, né? A gente tem aqui, uma tentativa de compradores anulada já 2 vezes. Vocês entendem que o contexto, a história que está sendo contada aqui é de que os vendedores estão um pouco mais animados do que os compradores, mas a gente precisa ter a clarificação do gatilho, né, para poder se posicionar. E tem um order blockzinho intraday aqui, um outro aqui, considerando esse cara aqui, que é onde ele sentiu por 2 vezes. É basicamente a média de 200. Vou dar um ajuste para cá, tá? São as 3 regiões relevantes aqui no Nasdaq. Pode ser que com a abertura do mercado americano, que acontece daqui a 10 minutos, eles exploda para baixo, retraia e depois continua. Vamos aguardar. Paciência é a maior virtude do trader que multiplica, né? Não é sair metendo o dedo tudo quanto é custo. Tem que se posicionar da melhor forma a buscar o melhor resultado possível. Sem gestão não existe multiplicação. Opa, média de 200 em N10, papaizinho. Candle de 5, em cima do 15822, média de 200 gráfico de 10 minutos. Se eu fizer um trade aqui, vai ser por SMCX, tá, turma? Por zona de liquidez. E talvez eu antecipe até o gatilho no método X, tá? Por conta da região onde o preço se encontra. A gente teve o ponto 2 aqui, mas bem em cima dessa zona de liquidez. Vou deixar esse cara aqui um pouco mais para baixo. Vai entrar agora não, turma. Vou esperar a retração. Muito sobrevendido. Esticou demais antes da abertura. Eu vou deixar uma venda aqui na média de 200 com o stop um pouco acima da máxima do candle. Stop no 15,833. A média de 200 ela pode funcionar muito bem aqui como ponto de resistência. Quase pegando. Vou ser stop aqui abaixo aqui agora, tá, turma? Porque se acionar, eu pego essa continuidade e coloco o meu stop curto acima dessa barra aqui, ou na média de 21 ali. Pegou. Cancela a outra. Aí aqui o meu stop vai vir justamente aqui nesse cara da média de 21 e o alvo, eu vou colocar aqui embaixo M10. A entrada ideal mesmo, a entrada mais legal mesmo, seria se ele tivesse acionado o trade aqui na média de 200, né? Mas como não acionou, vamos ver se a gente pega esse bonde aí, pelo menos uma fatia dele. Tipo, dessa estrutura toda aqui, 1.8 já é break. Tá muito em cima do 61 aqui. Vamos ver como fecha essa barra aqui. Eu vou descer um pouquinho mais o meu stop. Beleza. Stop no break. Risco anulado, saí no break. Região de 1.8. 5 minutinhos para fechar essa barra bem em cima de uma zona de liquidez. Olhando para o gráfico de 15, se ele acelerar um pouco mais para baixo, eu vou olhar para a ideia de comprar barato aqui embaixo, pegar esse order block, essa zona de liquidez aqui embaixo, com distanciamento brusco das médias e tudo mais. Agora, se ele não tiver força para vir buscar essa região, olhando nos tempos gráficos menores, M2, M3, aqui já caberia aquele scalpzinho de distanciamento brusco, mas o mercado está bem cadenciado. Então, eu vou ser mais prudente para guardar um candle de força fechar ao menos acima da média de 7, pegando aqui um 4px, por exemplo, ou no M2, ou no M3, que é legal também. E aí eu me posiciono na compra com stop curto, usando a própria barra de força de ignição como parâmetro para stop. Por quê? Porque essa região do 61.8, levando em consideração esse contexto, distanciamento brusco, movimento cadenciado, é uma região importante, né? Por isso que eu acabei fazendo a gestão em cima dela. Pode ver que é uma região que está brigando bem. Eu vou colocar uma comprinha na máxima desse candle. Se acionar, eu vou colocar o stop no 61.8 dele. Tirinho curto. Stop barato. Stop aqui, algo na média de 200. Na verdade, aqui eu vou dar um pouquinho mais de respiro. Eu vou deixar abaixo da barra mesmo, cara. Ele tá sentindo a média
média curta lá em M1, né? Voltou a trabalhar acima da região do 61.8, que foi a região de gestão do primeiro trade. Testou ela agora como suporte. Onde que ele tá batendo cabeça aqui, ó? Média de 21. Se supera aqui, ó, é 0.1 em M1. E aí fica a bonequeixa. Média curta querendo cruzar a média de 21, ó, testando o nível de 50 agora, hein? Meu stop agora vai vir para essa região de preço aqui, ó, pouco abaixo do nível de 61.8. Turma, eu vou alongar o meu alvo, vou colocar naquela zona de liquidez ali em cima e vamos ver como que fecha essa barra agora. Mercado age, a gente reage, paizinho. Top no break, zero risco no trade agora, hein? Zero risco. Vem pro alvo, papai. Vem, 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 vem! É Vral, papai! Olha só, buscou exatamente a zona de liquidez no 15.822. Olhando aqui por M3, fica evidente, né? Por que eu coloquei o alvo ali? Primeiro porque a gente já tinha a média de 200, região de 382. Como a aceleração do preço estava legal aqui na ponta compradora, eu acreditei que ele poderia buscar testar essa região que a gente já tinha mapeado antes como zona de liquidez, capturar liquidez e voltar a cair. Não sabemos aqui agora se a força compradora vai ser suficiente para levar o preço aqui para essa região extrema, para o order block aqui de cima, ou se a gente tem uma continuidade desse movimento de baixa, tá? Então vamos aguardar aqui para ver como que o preço se comporta na média de 21, principalmente olhando pela perspectiva do gráfico de 5, ó, se ele voltar a trabalhar abaixo da média de 7, talvez ele continue esse movimento de baixa. Mas para mim aqui já deu o dia, tá, turma? Eu já fechei por hoje. Quem conseguiu pegar aquele trade naquele ponto, que nem olhou para trás, né? Acho que nem chegou a ficar negativo. Um alvo cheio interessante foi justamente no 61.8, que foi o ponto que eu tomei a decisão de fazer gestão, porque eu entrei mais tarde, né? Para não ficar fora do bonde, eu acabei entrando mais tarde, né? Comprei o risco e fiz a gestão mais rápida, entendendo que era um teste de parede bem forte, tá? Então aqui foi um alvo bem legal, um alvo cheio para quem entrou vendido lá em cima e nos deu essa oportunidade que a gente pegou aqui na ponta compradora, né? Saindo desse ponto, buscando liquidez aqui no 15.822.